O livro de Mateus, no capítulo 10, verso 28, diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eclesiastes 9, verso 5 diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem ele de jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isaías 8, 19 a 20 nos diz: Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. João 11, verso 21 a 25 diz: Depois Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Na ressurreição do justo do último dia, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe, queridos, Deus tem instruções maravilhosas para mim e para você, com respeito a quem somos, como somos formados, e que o que Deus planeja para cada um de nós, seres humanos. Mas o diabo também preparou os seus planos. O espiritismo ou o espiritualismo, ele faz parte do esquema do diabo para promover a teoria de que eu e você, nós, seres humanos, somos deuses e podemos viver aqui nesse mundo sem Deus. Este é um esquema do inimigo das almas. Sendo assim, ele criou o artifício para manter a humanidade do lado do mal nesses últimos dias do grande conflito. Então, para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte. E também mudou a definição bíblica de morte e sobre a natureza de quem somos nós. De quem sou eu, como sou formado. E essas falsas doutrinas, então, têm estabelecido a base para o ensino espúrio de que o ser humano, eles são eternos, de que os seres humanos são indestrutíveis e que continuamos a existir mesmo após a morte. E como consequência, esse engano abre então portas perigosas para a crença de vida após a morte e de que podemos continuar a nos comunicar com outras pessoas e até mesmo nos tornarmos seres angelicais. Por isso as pessoas dizem sobre os bons, depois que morrem, eles dizem, agora se tornaram anjos. São anjinhos ou anjos. Então, o movimento do iluminismo europeu, ele empreendeu uma árdua batalha no intuito de eliminar todas as manifestações do espiritualismo associado à era medieval. E isto englobava
a práticas de comunicação com os mortos, magias, enfim. O iluminismo tentou expurgar isso da sociedade, as magias. E muitos eram perseguidos duramente na era medieval se os dominadores entendessem que aquilo fosse magias. E até a questão da prática de comunicação com os mortos era entendido como magia. Mas essa batalha de expurgar com essas ideias não obteve sucesso. Apesar dos esforços do iluminismo, este não teve sucesso nesta empreitada. De acordo com a profecia bíblica, acredita-se que o espiritualismo ele vai se intensificando consideravelmente entre os seres humanos nos tempos finais. E a profecia bíblica diz que esta intensificação do espiritualismo vai preparando a humanidade para o último grande conflito, entre o bem e o mal. Sim, é por isso que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é chamado a proclamar à humanidade a verdadeira natureza, a verdadeira intenção do espiritualismo. Dizer para o mundo qual é a intenção do espiritualismo. Também ensinar, mostrar o que é o ser humano, a natureza humana. Mostrar também para o mundo o que é a morte, a natureza da morte. E mostrar para o mundo a verdadeira esperança que eu e você, como cristão, precisamos de ter. Entendermos, o povo de Deus é chamado a mostrar, a levar ao mundo a verdadeira noção do que é o ser humano, do Cristo ressurreto, que ressuscita, e mostrar que a noção de alma imortal é errônea, mas há uma certeza de que Cristo ressuscita aqueles que dormem, aqueles que descansam. Precisamos entender algumas questões muito interessantes. A verdadeira essência e a intenção do espiritualismo no contexto do grande conflito é enganar a humanidade para que ela se envolva com as forças do mal. Essa é uma intenção do espiritualismo atual. Sempre foi e agora também. A Bíblia ensina que os seres humanos, eles são unitários, ou seja, integrados. Corpo, alma, espírito, unos. Porque a primeira morte é comparada a um sono temporário, enquanto a segunda morte será a extinção completa. Ou seja, a segunda morte será o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia, ou temos o conceito de inferno, lago de fogo e enxofre, onde todos os ímpios serão destruídos para sempre. Agora, a verdadeira esperança que a palavra de Deus nos concede é a ressurreição de um ser inteiro, de um ser completo, né? E teremos, após esta ressurreição, um relacionamento eterno com Cristo, não desde já, quando morremos. Portanto, o espiritualismo moderno, ele se refere à crença de que a morte não é o fim da existência. O espiritualismo. Em vez disso, o espiritualismo afirma que o espírito sobrevive como uma alma etérea, imaterial, eterna, imortal. Você não morre. Só o seu corpo morre. Essa é a ideia do espiritualismo. Todos os que creem assim estão envolvidos
no espiritualismo. Vou repetir. O espiritualismo afirma que a alma sobrevive ao corpo. Ela é imortal, ela é eterna, etérea, é imaterial. O corpo é material, mas a alma é imaterial. Quem crê assim tem a ideia de espiritualista. Após a crença do espiritualismo é que após a morte, essas almas ou espíritos continuam a se desenvolver, a evoluir, avançar para outras dimensões a nível de existência e também de conhecimento. Sim, vão crescendo, vão tendo maior conhecimento e se tornando boazinhas ou más também. Na ideia do espiritualismo, as pessoas morrem e as almas continuam vivas e vão se regenerando. Os seres humanos que ainda estão em seus corpos, eles podem entrar em contato com esses espíritos que partiram pedindo ajuda e orientação. Essa é uma ideia espiritualista. Tá? Ah, morreu, né? Morreu, que nem diz o sulista. Aí, agora o vivo pode entrar em contato com ele, né? Até pedir ajuda e orientação. E os contatos, eles podem ser feitos por meio de médiums, né? Já viu? Contato com os mortos através dos médiuns. Ou pode se encontrar, aliás, entrar em contato com aqueles que já morreram, com esta alma etérea, imortal, através de estudo, de algumas práticas. E assim você vai poder entrar em contato com aqueles que já morreram, com a alma daqueles que já morreram, né? Acredita, meus queridos, que o espiritualismo moderno tem se originado lá em Hydesville, Nova York, em 31 de março de 1848, com as irmãs Fox, que acreditavam que um espírito comunicava com elas por meio de batidas misteriosas. Que incrível! Em 1888, uma das irmãs Fox, revelou que aquelas batidas que elas consideravam misteriosas eram uma farsa. Mas, no ano seguinte, 1889, ela retirou a sua confissão de falsidade. Que coisa, né? Mas, apesar dos escândalos de fraude, o espiritualismo continuou, se espalhou. Já no fim do século XIX, milhões de norte-americanos de classe média e alta se consideravam espiritualistas. E nessa mesma época, na década de 1850, Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Quem era ele? Professor francês, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Já ouviu falar de Allan Kardec? Sim. Por volta de 1850, ou no ano de 1800, ou na década, né? Melhor, de 1850, Allan Kardec desenvolveu o espiritismo. E essa crença do espiritismo ensina que os seres humanos são encarnações, são reencarnação de espíritos imortais que povoam uma esfera superior, uma esfera transcendente. Não é o céu, não é a terra, é num outro espaço, que o espiritismo chama de esfera transcendente. A ideia de Allan Kardec. Assim, enquanto o espiritismo acredita na reencarnação da alma eterna, o espiritualismo acredita na eternidade da alma sem aceitar o conceito de reencarnação. Então, se percebe que espiritualismo e espiritismo estão usando o mesmo conceito. O espiritismo acredita na reencarnação. Já o espiritualismo não acredita na reencarnação, mas acredita de que a alma continua a viver
quer seja no céu, quer seja no inferno, e para muitos vive no purgatório também. Perceba, a ideia dos dois, espiritualismo e espiritismo, que são essas ideias básicas. Embora todos os espíritas sejam espiritualistas, todos os espíritos sejam espiritualistas, nem todos os espiritualistas são espíritas. Porque muitos espiritualistas não creem na reencarnação. Já os espíritas creem na reencarnação, na imortalidade da alma, que a alma está numa esfera transcendente e assim por diante. Já os espiritualistas, que podem ser muitos crentes, creem na imortalidade da alma, que o ser humano morre, mas a sua alma vai para o céu, continua viva, vai para o inferno, continua viva no inferno. No céu continua louvando a Deus, está louvando a Deus, mesmo depois de morto, sua alma vai para o céu louvar a Deus. Vai para o inferno e fica num tormento eterno. E já mesmo dentro dessa linha, outros acreditam que vai para o purgatório e ali vai purgar os seus pecados até estar bonzinho para ir para o céu, ou se não, ir direto para o inferno. Aí está a junção da ideia espiritualista e espiritista. Ainda que haja concordância entre esses dois movimentos, eles estão unidos por uma crença. Qual é a crença básica? A imortalidade da alma e a possibilidade de se comunicar com os espíritos após a morte. Percebeu? Na segunda metade do século XIX, um número crescente da elite europeia abraçou a ideia, a crença do espiritualismo, tão quanto do espiritismo. E isso começou ou foi desenvolvendo uma crença ocultista. Desenvolveu o ocultismo ocidental. Então, organizou-se em numerosas sociedades e associações esse grupo de ocultismo e começou a publicar uma quantidade enorme de artigos, de livros sobre o conhecimento esotérico, magias. E aí vem os búzios, vem a ler as mãos, e lá vem jogo de carta, tarôs e tanta coisa, magias. Percebeu? Os espiritualistas não afirmam que sua crença na imortalidade da alma é nova. Não. Em vez disso, os espiritualistas acreditam ou admitem que esse conhecimento vem lá dos antigos. O conceito da imortalidade da alma remonta à tentação da serpente, lá no Jardim do Éden. E essa falsa teologia se espalhou pelo mundo, permeando culturas e criando religiões como o xamanismo, shintoísmo, hinduísmo, budismo, envolvendo o cristianismo, voodoo e etc. Então, a imortalidade da alma foi o fundamento, meus queridos, da filosofia grega. Lá. Claro que essa ideia já vem muito antes, mas a base vem ali da filosofia grega, especialmente de Pitágoras, ou a ideia pitagorista do platonismo, de Platão, do aristotelismo, de Aristóteles. Então, o platonismo médio e o neoplatonismo fundamentou essa teoria da imortalidade da alma, e o mundo espírita, espiritualismo e até o cristianismo abraçou essas ideias, baseado com muita ênfase, forte ênfase no pitagorismo, platonismo, aristotelismo. Percebeu?
E entra a ideia nesse conceito de maniqueísmo, que busca a ideia do zoroastrianismo, ou traísmo, e outras ideias, e junta tudo, formando assim o gnosticismo, baseando todos no mesmo conceito de imortalidade da alma. Tragicamente, por meio de um secretismo com a filosofia grega, o cristianismo foi influenciado com o conceito da imortalidade da alma. Percebeu? E por essa razão, mesmo que muitas denominações cristãs tenham condenado o espiritismo, escutem bem, meu querido ouvinte, qualquer igreja, cristã ou não, que continua a se apegar ao conceito da imortalidade da alma, é vulnerável ao espiritismo, ao ocultismo, e qualquer igreja que continua a se apegar a esse conceito tem dentro do seu bojo o espiritismo, o espiritualismo. E isso é muito forte. E como resultado, algumas igrejas, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, então desenvolveu um culto aos santos. A esses santos que supostamente ouvem orações e respondem por meio da proteção e orientação àqueles que apelam a eles. É por isso que as pessoas oram aos santos, a São Paulo, ao Santo Antônio, ao São este, ao São aquele. Significa que estes santos, eles continuam vivos. Morreram, a Bíblia diz que eles morreram, mas na ideia espiritista e do espiritualismo, continuam vivos e você apela a eles e eles respondem. Então, os mortos, suas almas estão vivas, ouvem os vivos, atendem os vivos, respondem os vivos, protegem os vivos. Percebeu? E todos os reformadores rejeitaram o culto aos santos. Todos os reformadores, os apóstolos e os profetas, não faziam culto ou petições a santos, a não ser a Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E criam também na intervenção dos anjos celestiais, que a Bíblia também fala. Mas os reformadores rejeitavam o culto aos santos, porque todos entendiam que os santos estão mortos. Estão mortos. E as suas almas não estão vivas, não estão no céu. Não podem auxiliar o ser humano porque eles morreram. No entanto, o conceito da imortalidade da alma está arraigada na maioria das denominações cristãs, abrindo portas e influências para a ideia espiritualista. Percebeu o perigo que corremos? Duas observações importantes que eu quero fazer. Em primeiro lugar, o espiritualismo moderno surgiu durante o mesmo período em que surgiu o adventismo. Na década de 1840 e na mesma área geográfica em que surgiu o adventismo, surgiu também o espiritismo, lá nos Estados Unidos. E o movimento espiritista surgiu com a ideia da imortalidade da alma, fazendo com que o mundo desacreditasse na palavra de Deus, dizendo, certamente morrerás. Fazendo com que as pessoas desacreditassem nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E Deus tem proclamado essas mensagens por meio do povo de Deus. E isto é confirmado também pelo dom profético.
E uma das crenças fundamentais dos adventistas consiste no chamado à rejeição da crença pagã da imortalidade da alma. Nós dizemos para o mundo, a alma é mortal, porque a Bíblia diz assim. A igreja, ela tem apelado ao mundo para que o mundo retorne aos ensinos bíblicos e entendam a natureza unitária do ser humano. O ser humano não é três partes. Os adventistas têm encorajado a humanidade a depositar sua esperança na vida após a morte. Quando Jesus voltar e chamá-los todos à ressurreição, porque como justificar ressurreição se as almas já estão no céu? Como justificar a ideia de punição eterna no purgatório depois do juízo, se as almas já estão no purgatório, ou melhor, no inferno, sofrendo o tormento eterno? E outra questão, o iluminismo europeu, ou modernismo, com sua ênfase na ciência, na educação científica, na tecnologia, prometia à humanidade o extermínio das superstições, da magia, da feitiçaria, de qualquer contato com o sobrenatural. Talvez o único sucesso do modernismo a esse respeito tem sido minar a crença. É a crença de Deus, a crença do Deus que intervém nos destinos da humanidade. E esse modernismo, em vez de minar as superstições, a magia, a feitiçaria, tem feito com que isto tenha crescido muito nos últimos anos. O modernismo nunca conseguiu erradicar essa ideia do sobrenatural da sociedade. Não, pelo contrário. A sociedade, ela se tornou mais secular, mais ateu, sem livrar-se do espiritismo. Tá certo? Então, o espiritismo, o ocultismo, a feitiçaria, a magia, tudo tem fomentado muito mais ideias, criado muito mais adeptos nos últimos dias do que nunca. Porque o diabo sabe que o seu tempo está pequenininho. Então ele tenta enredar a humanidade e levou à criação de desenhos, filmes, livros sobre as coisas sobrenaturais, o mundo sobrenatural, magia, feitiçaria, comunicação com os mortos, tem permeado os filmes, as novelas, os livros, as teorias, as fantasias, e as criancinhas têm se deleitado, porque os pais não têm conhecimento, com essas ideias ocultistas, espiritualista e espírita. Tem crescido com essas ideias. Sabe, queridos, estamos vivendo um conflito final. E o papel do espiritismo e do espiritualismo, qual é o papel dele no grande conflito? É promover a descrença na Bíblia, na palavra de Deus, no fundamento, descrer no que Deus disse, certamente morrerás. Na ideia do espiritualismo, do espiritismo, Deus não é o único, mas nós também somos deuses. Nós temos uma vida em nós mesmos. A vida é nossa. E se eu sou ruim aqui, na próxima vida, eu vou me tornar melhor. Na reencarnação futura, eu vou ficar melhor. E temos um componente, uma alma do nosso ser que é espiritual. Essa alma, ela é imaterial, é etérea, é indestrutível, imortal. Somos eternos. Somos autônomos. Para que Deus? A gente não morre. A gente só deixa a parte material e continuamos vivendo.
Então, a queda da humanidade no pecado, ela trouxe sofrimentos imensuráveis, não é mesmo? Trouxe destruição, morte, provocado pelo inimigo das almas, inimigo de Deus. E nós, humanos, estamos duvidando de Deus e de sua palavra. E o diabo está levando a humanidade a uma crença de que não precisamos de Deus, somos imortais. Vamos viver para sempre, eternamente. Sabe, queridos, perceba que estamos correndo um grande perigo. Se não conhecermos de fato a Bíblia a fundo, o inimigo vai nos enredar com ideias ocultistas, espiritualistas e espíritas. E mesmo sendo cristão, podemos estar perdidos, vivendo uma crença de que não existe um Deus. Não preciso de Deus, porque eu sou eterno. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Sou eterno. Se eu for mal, eu continuo vivendo, mesmo que for no inferno ou lá no purgatório. Estou vivo, tá bom. Essa é a ideia. Espírita, espiritualista, mas não de Deus, não da palavra de Deus. Jesus vai voltar para nos ressuscitar. Somos mortais. Para isso a ressurreição. E Deus, sim, após isso nos fará eterno. Vamos orar, Pai querido? Obrigado porque o Senhor nos ama e tem chamado a nossa atenção para os erros, os enganos dos últimos dias. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Nos fortaleça no conhecimento da tua palavra. Fica conosco, consagra nossa vida a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Um abraço, um feliz sábado, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Que Deus assim faça comigo e com você, segundo a sua misericórdia. Amém?